Boa tarde, paz esteja convosco. Quanto tempo que nós não fazemos Minha Casa no Altar de Deus, mas hoje estamos aqui para fazer esse momento, falar da palavra de Deus e orar e buscar a presença do Senhor. Para você que já está conosco nesse tempo de oração, seja bem-vindo. Virginia Reis, que Deus te abençoe, que nós possamos nessa tarde buscar a presença de Deus nesse culto online e que nós possamos nessa tarde alcançar os céus e que o céu se abra e que os bons tesouros do Senhor sejam liberados sobre a nossa vida. Amado, nós estamos vivendo um tempo a qual nós já passamos ano passado e a ameaça novamente continua. É interessante falar que quando Davi venceu Golias, ele também venceu aquele Golias, mas eu quero te dizer que os gigantes sempre voltam. E o gigante tornou a voltar. E não tem como a gente ficar de fora e não falar, não orar pelo tempo pelo qual o Brasil, o mundo está passando. Um momento que é de dificuldade, um momento onde nós estamos vendo acontecer tantas coisas e que nós devemos buscar a presença de Deus nessa tarde para que nós possamos ser totalmente guardados por Ele, para que a graça dele venha sobre as nossas vidas. Amado, nós estamos vivendo um tempo ao qual muitos estão morrendo sem mesmo receber Jesus, porque não há tempo. E nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos falar de Deus, nós precisamos buscar a Deus enquanto nós podemos achar. E é necessário que a gente venha buscar essa presença do Senhor sobre as nossas vidas. Amado, não tem como não deixar de falar sobre isso. E nós queremos nessa tarde falar um pouquinho dos acontecimentos do mundo, das situações a qual estão passando a humanidade, o Brasil e o mundo. Mas vamos orar para que Deus venha falar conosco nessa tarde. Senhor Pai amado, nós damos início a mais um culto online. Que a Tua graça e Teu poder se manifeste nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho. Onde quer, Senhor, que nós estejamos nessa tarde, nós possamos receber a Tua bênção, a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Deus, fala conosco nessa tarde. Nós queremos ouvir a Tua voz. E que Tu venha, Senhor, fazer esse presente nesse culto, nessa oração. E que nós possamos Te louvar nessa tarde com alegria. Que esse louvor chegue no trono da Tua graça, Pai. Não importa. Eu creio que tudo isso vai passar, confia no Senhor. Talvez você esteja passando por lutas, dificuldade, um problema difícil nesse período. Mas Deus está dizendo para você que vai passar. Amém? Não me posso desse poder, dessa autoridade, desse louvor na tua tarde. Não te desespera, não te desanima. Aleluia, Deus. Tudo que você pediu para Deus, tudo que você pediu a Deus, já está vindo. Recebe nessa tarde aquilo que você tem pedido, aquilo que tem almejado no teu coração, aquilo que você tem pedido na presença do Senhor. Talvez Ele tenha te visto chorar num canto escondido. Ah, amado, eu não tenho vergonha de chorar na presença do Senhor. Quando eu preciso de algo, eu choro, eu clamo e busco pela presença daquele que pode mudar a minha história. Só Deus ouviu o teu gemido. Aleluia, Deus. Olha o que Ele fala. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Aleluia, Deus. Ele está enviando consolo para tua alma. Recebe nessa tarde. Aleluia. Isso mesmo, Virginia. Vai compartilhando essa live. Vai ser um tempo precioso na presença do Senhor. Amém? Enxuga todas as lágrimas. E tenha calma, porque hoje Deus está bradando a tua vitória. O teu milagre. Aleluia. Declara isso, ó. Vai passar. Já passou. Eu sei que essa luta logo vai passar. Tá doendo, mas você querer parar. Não deixe a esperança em você morrer.
Você precisa crer. Aleluia, Deus. A solução para tudo que te acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não te desespere, pelo amor de Deus. Vai passar essa luta, já passou. Deus é contigo, Ilma Silva, compartilhe mesmo. Vamos fazer desse momento um tempo precioso na presença do Senhor, um tempo de poder, de manifestação de glória, daquilo que Ele tem para manifestar hoje na nossa vida. Porque o Deus que me enviou aqui hoje, Ele sabe da tua vida, Ele sabe da tua luta, Ele sabe do teu problema, Ele sabe do que você está precisando nessa tarde. E Ele tem bênçãos para você, tem milagre para tua casa, para tua família. Vai recebendo, vai tomando posse do teu milagre, aleluia. Olha o que diz: mudar o teu rumo. Ore baixeira le canta lá. Aleluia, Deus. Mas Ele está enviando o som para a tua alma, recebe. Aleluia, Deus. Enxugue essas lágrimas do teu rosto. E tenha calma, porque o tempo de chorar acaba hoje. O tempo de chorar já passou na tua vida. E se for choro, agora é de alegria, diz o Senhor. Vai passar, diga, já passou. Já passou nas nossas vidas. Logo vai passar. Está doendo, mas você não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. A solução para tudo que te aconteceu. Você já tem de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Essa luta, irmão, já passou na tua vida. O Senhor fala contigo nessa tarde que já passou. Não vai passar, já passou toda a luta, todo o problema, todo o levante do inimigo, tudo aquilo que o inimigo armou contra as nossas vidas para nos derrotar, para nos destruir. Diz o Senhor que hoje Ele passa das nossas vidas. Hoje nosso choro vai ser de alegria, não vai ser choro de tristeza nem de dor, mas vai ser choro de alegria na presença daquele que hoje está falando conosco, amém? Mas nós estamos mais um dia nessa tarde, orando, buscando a presença do Senhor. Glória a Deus, Jaqueline já está no seu lugar. Que Deus abençoe a vida de vocês aí, que Deus prospere a vida de vocês e que os sonhos, os desejos do coração de vocês venham a acontecer, porque o nosso Deus é poderoso para mudar a história, para mudar contexto, para mudar cenário. Amém? Mas vamos para a palavra de Deus. Amados, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos orar. O tempo, ele não está para brincadeira. O diabo, ele não veio para brincar de ser diabo e ele está matando, roubando e destruindo. Como ele diz em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos ter um tempo de oração para Deus. Nós precisamos ter um tempo de intimidade com Deus. Nós precisamos ter um tempo para buscar a presença de Deus, orar todos os dias da nossa vida, como ele fala lá em 1 Tessalonicenses, que nós devemos orar sem cessar. A oração, ela tem poder de mudar a história, ela tem poder de salvar vidas, a oração tem poder de mudar contexto e a oração, ela muda a situação. Mas, amados, nós estamos vivendo um tempo que muitos não encontram esse tempo e muitos não têm esse devocional e muitos não têm essa continuidade de intimidade, de relacionamento com Deus. Nem todo mundo tem esse tempo para Deus. Nem todo mundo tem esse devocional com Deus. Nem todo mundo acha tempo para orar. E Deus está falando hoje para nós que é necessário que nós venhamos orar. Porque a oração, ela muda a história, ela muda o contexto. E nós estamos vivendo um tempo tão difícil, amado. Um tempo onde o mundo precisa orar. Onde o mundo precisa buscar pela presença de Deus. Para que Deus venha mudar histórias. Para que Deus venha mudar o contexto. Para que Deus venha totalmente mudar essa situação. E eu quero compartilhar algo com você que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14.
Deixa eu ver se consigo aqui. Tava 2 Crônicas 7,14. Vamos abrir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Crônicas 14:7. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virarei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Amados, observe que Deus hoje Ele está falando para nós que é necessário que nós venhamos aqui orar. Porque sem oração não vai acontecer milagre. Sem o poder da oração, Deus não vai guardar, amado. Nós precisamos entender uma coisa, que hoje é um tempo que nós precisamos entregar a nossa vida para Jesus em oração, entregar nas mãos de Deus, porque só Ele pode mudar a nossa história, porque só Ele vai mudar o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a palavra de Deus está dizendo aqui, que se o meu povo, quem é o povo de Deus? É eu e você. Somos nós que buscamos a presença do Senhor, somos nós que temos que buscar por Ele. E quando Ele fala assim, o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, o que é se humilhar? É orar, é botar o nosso rosto no pó e buscar a presença de Deus em oração. E me buscar face a face. Ele está dizendo que Ele virá e sarará os nossos maus caminhos, perdoará os nossos pecados. E Ele vem o quê? Sarar a nossa terra. Amados, a única forma dessa situação que o mundo está vivendo, de passar, é o povo de Deus se juntar em oração, buscar a palavra de Deus como alimento para a sua vida, porque só o Senhor pode nos guardar, só Ele pode mudar a nossa história, só Ele pode transformar a nossa vida. Então, amados, há uma necessidade de que nós venhamos buscar Deus em oração. Mas nem todo mundo tem essa intimidade com Deus. Nem todo mundo tem tempo de oração. Nem todo mundo tem um devocional e nem todos têm um período de oração com Deus. É interessante que a oração, ela nos salva de situações difíceis, de coisas impossíveis que nem eu nem você pode fazer. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, vem contando a história de uma viúva, que ela precisava que um juiz daquela cidade julgasse a sua causa. Aquele juiz, ele fala que ele não respeitava a Deus, nem muito menos os homens. Mas aquela mulher importunou tanto, ela insistiu tanto, ela bateu tanto na porta daquele homem, que ele julgou a causa dela. E o que Deus quer falar para mim, para ti, através dessa situação dessa mulher, que está no livro de Lucas capítulo 18, é que a oração, ela nos livra de situações impossíveis, daquilo que eu e você não podemos fazer, daquilo que eu e você não temos condições de fazer. Então, quando nós oramos, o milagre acontece. Quando nós buscamos a presença de Deus, Deus vai operar o milagre. E nós só temos que crer e confiar de que Ele pode fazer e mudar aquilo que é impossível, porque para Deus não há nada que seja impossível. É interessante que a oração, ela nos liberta de todo medo. Porque lá no livro de Salmos, capítulo 107, 28, diz assim na palavra do Senhor: então, na angústia, clamei ao Senhor, e Ele me livrou das minhas tribulações. O quê? Na hora da angústia, na hora da tribulação, o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. E o que aconteceu? O Senhor livrou ele da tribulação. Amado, não importa o problema, a dificuldade que você esteja passando, o contexto que você estava vivendo, que você esteja vivendo, mas Deus está falando hoje para você, que quando nós oramos, quando nós clamamos, Ele muda o contexto, Ele nos livra de toda a nossa tribulação. Amado, é necessário, nos dias que nós estamos vivendo, nós orarmos, para que nós não venhamos passar pela tribulação, pela glória que o mundo vai viver. Então, se nós estivermos firmados na fé, alicerçados na palavra de Deus, nós vamos passar glorificando, exaltando o nome do Senhor. Olha que nós vamos ver aqui no Salmo 91, versos 15. E Ele me invocará, e Ele me respondeu. Na sua angústia estarei com Ele. Livrá-lo-ei, glorificá-lo-ei, saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Então, o que Deus está falando para mim, para você? Quer mudar a história? Quer mudar o teu contexto? Quer mudar a tua vida? Comece a orar.
Comece a ter um período de oração. Comece a ter um tempo de oração seu com Deus. Porque quando você começar a fazer isso, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar o teu contexto. Sem oração, amado, nós não abrimos o céu. Sem oração não tem resposta. Sem oração não tem milagre. A oração, ela é uma ação diante de Deus. Então, quando nós oramos, que nós clamamos, que nós nos humilhamos, quando nós invocamos o nome do Senhor, Ele nos responderá, nos livrará de toda a nossa angústia, e Ele nos dará longevidade, e Ele nos dará salvação, e nos dará vida eterna. É isso que o Senhor está nos falando nessa tarde. Nós precisamos ter um tempo de oração. Por quê? Porque a oração, amados, a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 4, diz que aqueles que tinham um povo ali orando, e eles oraram tanto que eles foram cheios da presença de Deus. Eles começaram a falar em novas línguas. Eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. Quando a gente ora, nós somos revestidos. Quando nós oramos, Deus ouve as nossas orações. Quando nós oramos, Deus opera com milagre. Quando nós oramos, Deus, Ele ouve as nossas orações, a nossa dor, a nossa angústia, na hora da tribulação, na hora da dor. Ele faz acontecer o nosso milagre. Então, amado, se você ainda não tem esse período de oração na tua vida, que você comece a ter, que você esteja em pensamento, talvez você esteja te dizendo, pastor, eu não sei orar. O que é oração, amado? Não é uma oração formada que você pega lá, conta bolinhas e fica falando, repetindo a mesma coisa. Não, oração é uma conversa sincera com Deus, porque quando você faz uma oração dessa, preparada por alguém, que é direcionada para alguém, você não está orando aquilo que você necessita, aquilo que você sente, aquilo que você está precisando. Então, o que é orar? É uma conversa sincera com Deus. A oração é você botar para Deus, expor para Deus aquilo que você está sentindo, aquilo que você está alcançando, aquilo que você precisa alcançar, o milagre que é necessário, aquilo que você precisa buscar na presença de Deus. Então, amado, a palavra de Deus, Salmo 150, diz que todo ser que respire louve ao Senhor. Então adore o Senhor enquanto você pode achar, enquanto você pode encontrar. Nós precisamos orar a tempo e fora de tempo. Se você está lavando uma louça, ore. Se você está varrendo a sua casa, põe um louvor. E assim você vai estar em comunhão com Deus. Assim você vai estar desenvolvendo intimidade, relacionamento com Ele. Para que Ele venha sarar a tua casa, para que Ele venha sarar a tua terra. Como Ele bem falou na palavra. Que se o meu povo, quem é o povo dele? É eu e você. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, eu virei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. É o que a terra precisa, é o que o mundo precisa, que nós venhamos orar e nos botar na posição de oração. Amados, a oração, ela nos protege do inimigo. Olha o que ele fala aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Seja vigilante porque o diabo ele está ao teu derredor, esperando a hora de te tragar. Então, amado, o diabo ele não nos deixa em paz. O diabo, o tempo todo, ele está tentando nos tragar. A palavra está dizendo aqui que o diabo ele está o tempo todo vigilante ao nosso derredor, tentando todo o tempo nos acertar, roubar a nossa alma, roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar a nossa felicidade, roubar a nossa prosperidade. Mas quando nós oramos, ele fica longe, porque ele não pode tocar naqueles que estão em oração. Ele não pode tocar naqueles que têm comunhão com Deus. Ele não pode tocar naqueles que têm intimidade com Deus, daqueles que têm relacionamento com Deus. Então a oração, amado, ela nos livra dos nossos inimigos. O inimigo, ele pensa duas vezes em tentar atacar aquele que é revestido do poder e autoridade do Senhor. E quando ele toca, ainda que ele toque, ele é um derrotado. Porque nós somos mais que vencedores, ainda que venhamos cair. A palavra de Deus diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus quer levantar você nessa tarde, Deus quer botar você de pé, Deus quer fazer você mudar a sua história, Deus quer mudar a tua vida, e para isso Ele está dizendo para você, entra em oração, faz propósito com Ele, faz oração, faz devocional, lê a palavra de Deus, porque a oração muda a nossa vida, amado. A oração, ela nos livra de preocupações. Quantos de nós estamos preocupados com o que comeremos, com o que vestiremos, o que vai ser no dia do amanhã? Não é verdade? Lá em Mateus capítulo 6 ele vem falando e relatando sobre isso, sobre os lírios do campo, sobre as aves do céu, sobre Salomão, e que nós não devemos andar ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o que pagar, andar ansiosos, preocupados. O Senhor, Ele nos tira toda essa ansiedade, Ele nos tira toda essa preocupação, porque é o que Ele me fala aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre Ele as vossas ansiedades. O que tem te preocupado? O que está se preocupando? E esse versículo ainda é maior.
Ele diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele exalte a vossa cabeça e lançai sobre Ele as vossas ansiedades. Qual tem sido a tua ansiedade? Qual tem sido o teu medo? Qual tem sido a tua preocupação? Qual tem sido a tua incerteza? Qual tem sido a tua insegurança? O que é que você hoje precisa em oração lançar para o Senhor? Ele está te perguntando nessa tarde. A oração, amado, a oração, ela aquieta a nossa alma e traz paz e traz vida. Quando a gente ora, por que você para na frente de uma live dessa? Porque esse culto online, ele está trazendo paz para você. Esse culto online, ele está trazendo refrigério para a tua alma. Então, por isso, amado, que a gente se detém e se colocar de frente de uma pessoa que está orando, de uma pessoa que está falando a palavra de Deus. Por quê? Porque a oração, ela aquieta a nossa alma e ela traz paz para o nosso espírito. A paz que excede todo o entendimento. A paz que a gente não encontra no mundo. A paz que o mundo não dá, mas só está em Cristo Jesus. Então, amado, que nós possamos ter esse tempo, esse devocional para estarmos orando, buscando a presença de Deus. A palavra de Deus diz que a oração, ela nos frutifica. A oração, ela nos dá frutos, porque João capítulo 15, versículo 7, ele diz assim, ó: se permanecestes em mim, as minhas palavras permanecessem em ti, pedireis o que quiseres e será feito. Em oração, pedir o que quiser e será feito. Amado, olha o que Deus está dizendo para você. Seja frutífero nessa tarde. Se você ora, você pode pedir. E quem sabe, quem ora pode pedir. E o que você quer pedir para Jesus nessa tarde? O que você quer que Jesus faça para você nessa tarde? Peça, mas peça em oração. Porque se as palavras de Deus estiverem em você e elas estiverem em vós, pedireis o que quiserem, amado, e Ele vai nos dar. A oração, ela nos liberta das prisões, das cadeias, nos liberta das tribulações, nos liberta das correntes. Lembra lá no livro de Atos, capítulo 16, se eu não me engano, vem falando, contando a história de Paulo e de Silas, que eles estavam presos e por volta de meia-noite eles começaram a orar, louvar, adorar o Senhor. E a palavra de Deus que veio um terremoto naquele lugar. Olha que interessante, que eles oraram, adoraram. Eu nunca vi um terremoto não derrubar parede, não derrubar telhado. Aquele terremoto veio e abriu só as cadeias, as prisões. Deus diz que quando a gente ora, Ele quebra a corrente, Ele quebra elo, Ele quebra toda a corrente maligna da nossa vida. Então quando a gente ora, o Senhor brada na nossa vida. Quando a gente ora, o Senhor opera na nossa vida. A oração, ela nos livra do jugo do diabo. E quando nós oramos, Deus faz a obra na nossa vida. Olha o que Ele fala para nós no Salmo 46. Quando Ele diz assim, ó, que Ele é o Deus que quebra o arco, despedaça a lança. Então, amado, a oração quebra toda a obra das trevas. A oração nos leva na presença de Deus. A oração faz o impossível acontecer na nossa vida. E quando nós oramos, o Senhor se manifesta para bradar o nosso milagre. Aquietai-vos e sabeis que eu sou teu Deus e que reino entre nações e exalto a terra. Deus está dizendo que hoje Ele visita as nações, que Ele visita a terra, porque nós vamos ter um momento de oração e Deus vai bradar na tua casa, na tua família. Sabe, é interessante, amado, nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, que o gigante voltou, não é? E eu estava lendo Apocalipse para finalizar essa palavra, e nós temos um tempo de oração. Apocalipse capítulo 10. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Apocalipse 10. Amados, olha o que ele fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. É muito forte isso que o Senhor fala. Porque guardaste a minha palavra. Porque guardaste a minha palavra em perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que virá para o mundo inteiro, para que experimente os que habitam na terra. Amado, isso é muito forte. Deus falando que aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que oram e perseveram, porque não é só orar, não é só ler a palavra, mas é perseverar em Cristo Jesus. Perseverar. Esses que perseveram, Ele vai guardar na hora que a terra for experimentada. Porque Ele está dizendo que o mundo todo, a terra toda será experimentada por Deus. E é o que nós estamos vivendo, amado.
se você tem guardado a promessa, se você tem entrado na presença de Deus, se você tem tido essa perseverança, saiba que Deus quer bradar na tua vida, quer bradar na tua história, quer mudar o teu contexto, quer mudar essa situação. Que Deus nessa tarde possa ter falado tremendamente no nosso coração, que essa palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, não é? Me buscar de todo o seu coração, Ele vai perdoar os nossos pecados, Ele vai sarar a terra e Ele vai nos guardar em perseverança. Se você guardou a palavra de Deus e a exortação em perseverança, Ele também vai te guardar na hora da provação que está por vir sobre todo mundo, para que pôr em prova os habitantes da terra. Uma outra versão aqui. Visto que você guardou a minha palavra e exortação e perseverou, eu também o guardarei na hora da provação, que virá para o mundo inteiro, para pôr em prova os que habitam na terra. Amados, nós precisamos orar. Nós precisamos estar buscando a presença de Deus. O mundo está sendo peneirado. E sem oração nós não vamos vencer essa guerra. Sem oração nós não vamos receber vitória. Então, amado Deus, falar contigo é para você mesmo que parou nessa tarde. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus. Talvez você esteja esperando pelo milagre. Sabe o que Deus está te dizendo? Buscar em oração. E quando você buscar em oração, você vai poder pedir o que você quiser, porque Ele vai te dar. Você crê nisso? Que essa palavra fique no nosso coração. Vamos orar para encerrar esse período, esse momento da palavra do pão diário, a qual eu estou 365 dias, todos os dias trazendo uma palavra de Deus. Geralmente eu entrego essa palavra pela manhã, mas vão ser 365 dias. Se eu vou ter palavra para todo dia, eu não sei. Eu só sei que Deus colocou esse desejo no meu coração de trazer um pão diário todos os dias para aqueles que têm acompanhado, para aqueles que têm ouvido a palavra de Deus através da minha vida. Então, amados, sem oração nós não vamos ver a glória de Deus. Nós precisamos buscar a Deus em santidade, porque sem santidade nós não veremos a Deus. E nós precisamos orar e ter intimidade com Ele, buscar a presença dEle todos os dias na nossa vida. Então vamos orar? Se você puder, fique de joelhos e vamos ter esse período de oração. Eu não vou me ajoelhar porque eu saio do foco da câmera aqui, mas você pode se ajoelhar. Talvez você precise lançar sobre ele um medo, uma incerteza, uma insegurança, uma dívida, um problema que você não está conseguindo resolver sozinho. Hoje Ele veio para bradar na tua vida, hoje Ele veio para mudar a tua história. Se você não sabe orar, fale para Deus. Entre no quarto, feche a porta e fale com Deus agora. Diga para Ele o que você está passando, o que você está sentindo, qual é a tua dificuldade, qual é o teu medo, qual é o teu problema. Ele quer ouvir a tua voz. Porque a palavra de Deus, embora Ele conheça, sonda, esquadrinhe o nosso coração, a palavra de Deus diz que há uma necessidade da gente abrir os nossos lábios para que o Senhor venha bradar sobre a nossa vida. Há uma necessidade da gente abrir os nossos lábios e falar para Deus aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós precisamos receber de Deus nessa tarde. Amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por esse momento do pão diário, da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Abençoa, Senhor, essas vidas que estão online, que estão nesse momento, Senhor, de oração juntamente comigo. Abençoa a vida de cada um deles, Pai. Vem realizar o sonho, o desejo do coração, porque a Tua palavra, Salmo 37, diz: agrada do Senhor Jesus e satisfará o desejo do nosso coração. E nós temos nos colocado diante da Tua presença em oração, Pai, te pedindo, crendo na resposta. Porque, Senhor, lá na Tua palavra, Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz: clama a mim e respondeste coisas grandes. Nós estamos clamando, pedindo, Senhor, pela vida desse homem, dessa mulher que está nesse momento, Senhor, aliançado, nesse momento em oração juntamente comigo, te pedindo, clamando. Pai, não importa o dia, a hora, o momento que a pessoa for ver esse vídeo, mas que quando ele for assistir, Senhor, ele possa da mesma forma alcançar o milagre, alcançar a vitória. Pai, entra com cura, entra com milagre, libertação, salvação, com milagre nessa tarde. Pai, eu não sei o que essa pessoa está precisando, mas Tu sabes, Senhor, Tu conhece cada um deles, Tu sonda o oculto e o profundo, Tu sabes, Senhor, tudo da vida dessa pessoa. Então, Deus, nessa tarde, entra bradando a vitória, entra bradando o milagre, que essa semana venha a ser uma semana de vitória, que essa semana venha a ser uma semana de bênção, que o milagre venha acontecer nas nossas vidas, que a Tua graça e o Teu poder possa se manifestar em cada lar, em cada família. Deus, cerca essa casa com muralha de fogo, coloca um cinturão de anjos dentro dessa casa,
casa, Senhor, guardando, protegendo. Cobre, Senhor, com teu manto, e que anjos, Senhor, de espada embainhada já estejam acampados dentro de cada cômodo dessa casa. Vai entrando, Senhor, dentro dessa casa agora. Vai entrando, Senhor, em cada compartimento desse lar. Aonde tiver, Senhor, algo contrário, vai limpando, purificando, repreendendo todo o mal, Senhor, dessa casa, dessa família, dessa vida. Mas, Senhor, faz a tua obra na vida desse homem, dessa mulher, que eles possam testemunhar que só o Senhor é Deus e que o Senhor opera milagres e que o Senhor fez maravilha na vida de cada um deles. Abençoa, Senhor, a minha irmã Karina, abençoa a Jaqueline, que estão assistindo essa live agora lá em Santa Catarina, a Vanessa, Pai, a Vanessa Sintra, a Lucileia, a Dona Maria Paixão, minha mãezona querida, que eu amo tanto, mulher de Deus, mulheres que Deus tem dado assim para abençoar a minha vida em oração, porque eu tenho certeza que ela ora por mim e que ela possa receber hoje milagres para a vida dela, para a família dela, para os netos, para as netas, para as filhas, que Deus venha abradar hoje Dona Maria dentro da sua casa com aquilo que a senhora pede. Deus vai abençoando a vida da Maura também, que está sempre conosco, mas Senhor, faz um milagre nas nossas vidas, que a tua graça e o teu poder se manifeste a cada dia, Senhor, dentro do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. Dá uma semana de bênção, uma semana de provisão e de milagre, e que teu poder, Senhor, se manifeste nas nossas vidas. Fica conosco, Pai. Obrigada por esse tempo, obrigado por desse pão diário, e que a tua graça e o teu poder esteja sobre cada um de nós. Que a graça do Pai, do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo seja com você hoje para todo sempre. Amém? Que Deus te abençoe. Coraçãozinho para vocês também. Tenha uma noite em paz, sono reparador, sono do justo, amanhecer do novo dia. Que a graça e o poder de Deus se manifeste dentro do teu lar. Que a provisão de Deus venha ser na tua casa, e que o Senhor venha te abençoar poderosamente, e que a tua semana seja uma semana de vitória. Amanhã o pão diário vai ser pela parte da manhã, 8 horas da manhã eu vou estar fazendo o pão diário, na segunda-feira 8 da manhã, na terça-feira 8 da manhã, na quarta-feira provavelmente por volta de 10 horas, 10 e meia, na quinta-feira provavelmente eu vou estar entrando 8 da manhã, e na sexta-feira eu já entro com a transmissão do culto de 9 horas, porque eu estou na igreja desde 6 da manhã e eu não tenho como passar o pão diário da sexta-feira, e aí eu só chego à noite em casa, e aí eu transmito o culto da sexta-feira como pão diário. E no sábado, geralmente no sábado eu vou fazer, no próximo sábado o pão diário vai ser de manhã, porque eu vou estar em Santa Maria fazendo a obra do Senhor. Mas eu vou estar fazendo todos os dias o pão diário para compartilhar nas nossas vidas. Amém? Fique com Deus, Deus abençoe, e até amanhã, por volta de 8, 8 e meia da manhã. Fique com Deus.